jiu-jitsu foi um esporte diferente do que eu tinha praticado, né? É um esporte individual, mas é coletivo. Todo o meu potencial, toda a minha força na prática do jiu-jitsu eu podia estar entregando. E isso me trouxe muita satisfação, que eu não sentia essa oportunidade em outros esportes. Eu sempre busco aquela coisa assim, quando alguém me explica o porquê. Por que disso, por que daquilo? E quando, às vezes, as pessoas ensinam, elas não dizem o porquê. Dou aula desde 2014. O que a gente observa hoje são faixas pretas, faixas marrons que não sabem dar aula. E acaba denegrindo o nosso jiu-jitsu, a nossa arte. E eu não quero isso. Tudo aquilo que não é reciclável se torna descartável. Eu via anteriormente o jiu-jitsu como se fosse uma enorme teia de aranha, onde ia encaixando algumas posições e isso ia montando então uma grande teia. Que muita gente tem o mesmo problema que eu. Você aprende jiu-jitsu sem metodologia, sem uma metodologia própria. Cada um aprende do jeito, o professor chega e passa o que ele pensou, e isso era uma sede minha. E o manual do jiu-jitsu, ele te mostra, tô entendendo, isso tem mudado até assim a minha forma de vida. Quando você começa a fazer as coisas, você começa a ver no dia a dia a diferença, não só ganhar rola, né? Simples essa diferença, essa qualidade de vida. O manual do jiu-jitsu trouxe para mim muito mais clareza, muito mais certeza do caminho que eu tenho que percorrer, e isso tem tornado para mim o jiu-jitsu muito mais preciso. De lá para cá tenho tido muito mais qualidade aí nos treinos. Aí mais de 14 anos envolvido com droga, com álcool, eu sabia que ele ia me ajudar a ter mais disciplina, não só com relação ao esporte, né, mas com relação à minha vida, no dia a dia, no trabalho, com minha família. Próximo dos 40 anos, faixa branca, só apanhava. Aprendi um movimento num dia, no outro dia já esquecia, e no outro dia esquecia de novo, e no outro dia já não sabia mais, e não treinava aquela que aprendeu no começo. Olha, era sofrido. Então não tinha muita esperança de mudar de faixa tão cedo. E aí tem um primo meu, eu comentei, chamei ele, vamos voltar a treinar, rapaz. Aí eu mostrei para ele o manual do jiu-jitsu e cada aula que o Marlos trazia assim pra gente, a gente sentia um avanço muito grande, né? E a gente treinava em cima de 2 colchões. Eu acho que com uns 15 dias a gente treinando, o pessoal da academia ficou: o que é que vocês estão fazendo? Aí a gente tá treinando em casa. Quando conheci o manual de jiu-jitsu, mudou. Os meus movimentos já estão mais seguros, eu já estou mais confiante no que eu vou fazer, eu sei o que eu vou fazer, já sei escapar de alguns movimentos, e um dos maiores ganhos foi a mudança de atitude. A saúde boa, tenho mais ânimo e a cabeça está mais ágil para pensar tanto no movimento do jiu-jitsu como nas minhas tarefas do dia a dia. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso tão esperado evento Semana Dominando a Sua Faixa. O meu nome é Marlon Salgado e nessa série especial com 3 episódios eu vou te mostrar o caminho para você dominar as técnicas da sua faixa e fazer de 2023 o seu melhor ano do jiu-jitsu. Seja você um faixa branca que tenha começado agora no jiu-jitsu ou até mesmo um faixa preta. Falando assim, eu sei que parece bom demais para ser verdade, mas eu não quero que você acredite só em mim. Dá uma olhada nos depoimentos de alguns dos meus alunos que já têm alcançado estes resultados. Sou faixa branca. Desde muito novo eu sempre tive dificuldade de reter um conhecimento por ter transtorno de déficit de atenção. E no jiu-jitsu, como eu vi que são muitos movimentos complexos e às vezes com uma sequência lógica de movimentos, eu logo fui procurar vídeos no YouTube para que eu pudesse ficar vendo aquilo ali várias vezes até que aquele conhecimento se internalizasse. E logo já vi uma dificuldade, porque é muito conteúdo espalhado e desorganizado. E aí eu descobri o manual por uma recomendação do Instagram. Então, de cara, antes mesmo de começar a assistir as aulas, começou a encaixar mentalmente o que eu devia fazer no rola. A organização estava me ajudando muito e o fato de eu poder ver diversas vezes o mesmo vídeo. Não sei por que eu não comecei a fazer isso antes. Pratico jiu-jitsu há um pouco mais de 5 anos e me encontrei numa posição meio complicada,
quando o meu professor chegou para mim e disse que não iria mais poder estar dando as aulas. Nós fazemos parte de um projeto social e esse projeto social ia ficar sem professor e provavelmente o jiu-jitsu ia acabar aqui na minha cidade, visto que nós éramos a única equipe que tínhamos aqui. E eu me propus a dar aula, mesmo sem experiência, mesmo com toda dificuldade e limitação. Quando eu comecei com as aulas, eu tive muita dificuldade. Foi quando eu me deparei com o Manual do Jiu-Jitsu no meu Instagram. E a princípio eu fiquei falei, rapaz, será que isso aí não é nenhuma receita de bolo, alguma coisa que vai vender ilusão? E posso dizer para vocês que eu me surpreendi positivamente. O Manual do Jiu-Jitsu é o norte que eu estava procurando para elaborar minhas aulas. Então foi a melhor coisa que eu fiz para o meu jiu-jitsu evoluir, para dar o melhor conteúdo, ensinar as técnicas da melhor forma para os meus alunos. Que massa escutar essas palavras dos meus alunos. Pessoas iguais a mim ou a você que entenderam a importância de dominar as técnicas da sua faixa e assim conseguiram colher verdadeiros resultados e vem transformando as suas vidas através do jiu-jitsu. Se você está aqui na Semana Dominando a Sua Faixa, provavelmente você reconhece que o jiu-jitsu é muito importante na sua vida. Afinal, você está investindo tempo e energia para estar aqui comigo, certo? Mas então, por que você ainda não está conseguindo alcançar os resultados que deseja? A primeira coisa que eu quero que você entenda é que o jiu-jitsu não é uma seleção natural, onde só as pessoas talentosas e com mais tempo para se dedicar vencem. Talvez essa seja uma das maiores mentiras que te contaram no tatame. Você já ouviu alguém dizer que só os guerreiros permanecem? Talvez isso fosse verdade em um tempo bem distante, quando o jiu-jitsu era ensinado sem direção, sem organização e sem um método claro. A verdade é que quando o jiu-jitsu é praticado de forma organizada, onde o praticante traz para si a responsabilidade da sua evolução e encontra clareza do que deve fazer em cada etapa da sua jornada, os frutos colhidos no dia a dia da sua prática são mais satisfatórios. Quando eu comecei no jiu-jitsu, eu não tinha esse tipo de consciência. Eu comecei a treinar porque eu estava me sentindo um pouco acima do peso, estava com uma barriguinha e eu estava buscando um esporte que fosse divertido e que me pudesse proporcionar esse shape que eu queria. Desde o primeiro dia eu já me apaixonei. Eu era um adolescente muito indeciso, vivia de empolgação, mas nunca conseguia me fixar em nada. Eu mudava de esporte todo mês, mudava qual faculdade eu queria fazer, a decisão de qual curso eu queria seguir, né? Mas no jiu-jitsu foi diferente. Podemos dizer, né, que a primeira decisão da minha vida que eu tomei assim de forma verdadeira foi o jiu-jitsu. E o que eu fiz com isso? O que muitas faixas brancas fazem. Eu mergulhei de cabeça. Essa aqui é a casa que eu fui nascido e criado, né? Vivi aqui 26 anos, desde que eu nasci até mais ou menos eu me mudar para São Paulo. Achei aqui uma fotografia aqui, né? Fala aí, mãe, essa fotografia aí. Essa fotografia foi a primeira medalha que ele ganhou. E aqui algumas medalhas, né, que representam as andanças dele por esse mundo, né? Que se a gente fosse calcular a quilometragem, era assim uma coisa estupenda, né? E esse aqui é o meu antigo quarto, onde eu morava antes de ir para São Paulo. Aqui, ó, eu e meu pai também treinando jiu-jitsu, algumas fotos de campeonato, né? No início, assim, ele, muito pouco tempo de jiu-jitsu, ele já ia para os campeonatos, né? Então ele andou sendo finalizado por alguns desses caras, né? E um mês, 2 meses, 3 meses depois, o terceiro campeonato, ele já começou a finalizar os caras. E aí não parou mais não. Além do tatame, eu chegava em casa depois dos treinos e estudava várias videoaulas em inglês. Eu era realmente um estudioso do jiu-jitsu. E foi por esse motivo que eu comecei a evoluir mais rápido do que a maioria das pessoas. Eu cheguei a ser o primeiro campeão mundial em Abu Dhabi, do meu estado, ainda na faixa azul. Eu me lembro que naquela época, alguns graduados da minha academia ficavam me perguntando sobre posições que eram diferentes, né, das posições convencionais que a gente aprendia na academia. E com essas mesmas posições eu conseguia surpreender eles e os adversários na competição. Eu não sei se você já teve essa sensação na sua vida, de quando você encontra realmente algo muito bom, você tem vontade de mostrar isso para todo mundo. Enquanto a minha evolução do jiu-jitsu estava acelerada, alguns dos meus colegas de treino que começaram junto comigo simplesmente pararam de treinar. Eu me tornei professor ainda na faixa roxa e nessa mesma faixa eu fui convidado para dar aulas nos Estados Unidos, onde eu morei por um tempo e acumulei muita experiência naquela época. Eu já não viajava mais com aquele olhar só de competidor, sempre em busca da medalha de ouro.
mas também eu tinha um olhar como professor. Quando eu voltei para o Brasil, fui graduado faixa marrom e a minha agenda lotou. As aulas particulares preenchiam quase todo o meu dia e isso acabou atrapalhando nos meus treinos. Depois de 7 anos de jiu-jitsu, eu fui graduado faixa preta e nesse mesmo ano eu também fui graduado bacharel em educação física na Universidade Federal do Ceará. Foi nesse exato momento que uma chave virou na minha cabeça. Eu não conseguia mais manter aquela minha rotina de alto nível de competição com uma quantidade tão grande de aulas particulares. Eu tive que construir um método para tornar os meus treinos e a minha evolução mais eficientes. O meu foco se direcionou para a qualidade, já que eu não tinha mais tanto tempo assim para treinar. Ao aplicar a minha metodologia, eu vi com meus próprios olhos os meus alunos de todas as faixas superarem as dificuldades de forma mais eficiente. E o melhor de tudo, de uma forma prazerosa. Foi por isso que eu vim para a internet, para trazer esse benefício que aconteceu comigo e com os meus alunos presenciais para o maior número de pessoas possível. Aliás, desde que eu cheguei aqui, a comunidade de pessoas que acompanham o meu trabalho não para de crescer. Milhares de pessoas têm acesso aos conteúdos que eu disponibilizo gratuitamente na internet todos os dias. Além dos conteúdos gratuitos, alguns dos meus programas de treinamento vêm promovendo transformações verdadeiras em mais de 4.000 alunos em 10 países diferentes. Depois de tudo isso, eu decidi juntar o que eu fiz de melhor até hoje e trazer neste evento uma forma inovadora, segura e eficaz de aprender jiu-jitsu, o método MJJ. Um dos fundamentos básicos do método MJJ é que você vai aprender as técnicas em sequência, ou seja, existe uma sequência lógica para você aprender jiu-jitsu. Se você treina de forma aleatória, a sua evolução pode ser 2, 3 vezes mais demorada. Imagina que você está em um carro e você está dirigindo procurando as ruas ali. Você vai perguntar para uma pessoa, vai perguntar para outra pessoa. Isso provavelmente vai demorar muito mais tempo para você chegar no seu destino do que se você colocasse no GPS o endereço e você simplesmente fosse seguindo. É isso que acontece nas metodologias tradicionais, onde você faz 2, 3 posições aleatórias e sem conexão e depois 3, 4 rolas. O problema é que é muito difícil você aprender jiu-jitsu dessa forma. Só se você for uma pessoa talentosa, com excelente genética ou com muito tempo para se dedicar. É divertido quando você rola, sai do treino com aquela sensação de dever cumprido e muitas vezes você pode até ter alguns benefícios fazendo isso. Mas no longo prazo você vai se sentir estagnado, os resultados vão ser menores a cada ano. Muitas vezes você vai acabar se lesionando, vai ficar frustrado quando vê aquela pessoa que começou a treinar depois que você e já está colhendo mais resultados. Esse é o primeiro passo para você desistir do jiu-jitsu. E o estudo é a chave para quebrar esse ciclo. Muita gente não recorre aos estudos do jiu-jitsu nos métodos tradicionais. Acha que é algo chato ou que leva muito tempo. Mas eu quero te mostrar uma oportunidade de fazer o estudo do jiu-jitsu algo muito divertido e que não leva muito tempo. Muitas vezes você pode estar até estudando, você tomou ali uma pressão no treino e depois quando chegou em casa foi buscar orientações em vídeos aleatórios na internet e provavelmente isso te deixou mais confuso do que te ajudou. Inclusive, você pode estar aqui buscando nesse momento comigo algo para te ajudar, mas fica tranquilo, eu vou te ensinar a aprender. Hoje, o melhor que eu posso fazer por você é te mostrar um caminho claro para você nunca mais se perder no seu jiu-jitsu. Não faz sentido você treinar mais posições se você nem sabe as técnicas da sua faixa. É por isso que o faixa branca quer aprender armlock voador e faixas pretas têm falhas seríssimas no seu jogo. Vamos começar do começo, reprogramando a base do seu jiu-jitsu. Então, se você não estiver afim de fazer de 2023 o seu melhor ano do jiu-jitsu, pode sair desse vídeo. Mas, se você está determinado a atingir esse objetivo, fica aqui comigo porque você não está mais sozinho agora. Vamos agora pro tatame, galera. Estou aqui para mostrar para vocês os conteúdos da faixa branca. Inclusive, já estou aqui, ó, a caráter, usando aqui a faixa branca, relembrando os velhos tempos. E eu quero dizer que a aula de hoje, ela é muito importante não só para os faixas brancas, mas para todo mundo. Faixa azul, faixa roxa, faixa marrom e faixa preta. Sempre é importante você estar revisitando a sua base, porque todo o nosso jogo, todas as nossas posições, elas vão ser construídas em cima de uma base. E se a sua base não estiver boa, provavelmente todo o resto não vai estar bom também. Então esse primeiro conteúdo que eu vou falar agora são os objetivos da luta.
Isso é a primeira coisa que eu passo para o aluno que está chegando, aquela pessoa que talvez nunca teve contato com jiu-jitsu. Inclusive, se você que está aí assistindo essa aula nunca treinou jiu-jitsu, isso aqui é o que você deveria aprender nos seus primeiros dias. É como se eu fosse colocando agora mais palavras dentro do seu vocabulário. Então, se eu já ensinar posições direto, pode ser que você não compreenda, porque você ainda não sabe nem as palavras para construir uma frase. Então, a posição ela é como se fosse uma frase. E agora, eu vou mostrar as palavras que vão constituir essa frase. Beleza? Então, vamos lá. Uma coisa, o Marcelinho aqui vai me ajudar, tá? A demonstrar as posições para vocês. E a primeira coisa que a gente vai falar aqui é a nomenclatura, que é muito importante vocês estarem atentos a isso. Existem 7 posicionamentos centrais. Então eu vou chamar de posicionamento semente. Toda a luta é baseada nesses 7 posicionamentos, tá? Quais são eles? Posição em pé, que é onde a luta começa, tá? Então é interessante você entender que a luta de jiu-jitsu começa em pé, apesar de muitas academias as pessoas já começam de joelho por alguns motivos, mas a luta começa em pé. Depois a gente vai fazer uma transição para o solo. Entende, Marcelo? Eu posso estar tanto na posição por cima e o adversário fazendo guarda. Eu posso estar na posição de guarda, né, e meu adversário por cima. Esses três posicionamentos que eu mostrei para vocês, eles são neutros. Então não tem assim uma pessoa que está ganhando e outra que está perdendo. São neutros. A pessoa está buscando ali situações de vantagem, tá? Agora vamos passar para os próximos. Agora vai começar os posicionamentos mais dominantes. Então, por exemplo, cheguei nos 100 quilos, aqui eu estou na vantagem. Então eu estou na frente do Marcelinho porque eu consegui uma posição de vantagem. Mais um posicionamento. Outro, 4 apoios. 4 apoios, eu também estou em vantagem, então aqui não é mais uma posição neutra. Eu estou na frente do Marcelinho aqui nessa posição e tenho muito mais opções de vencer a luta do que ele. Mais uma montada. Cheguei aqui na montada. Posição mais dominante do jiu-jitsu, tanto a montada quanto a posição de costas, que é o nosso último posicionamento semente, certo? Então, toda a luta de jiu-jitsu vai se basear nesses 7 posicionamentos semente que eu passei aqui para vocês, certo? E para cada posicionamento você tem objetivos para cumprir. É aí que eu quero, é aonde eu quero chegar para fazer a explicação para você. O que é que acontece quando você não sabe o que você está fazendo, né? Não faz sentido as coisas. Você vai começar a esquecer mais as posições. Você provavelmente vai fazer uma posição, uma técnica, né? Que você não tem a direção, né? Você não sabe como fazer e você vai lutar de forma instintiva, vai aumentar as chances de você se lesionar. Então, muitas coisas que acontecem lá no começo, né? E até faixas graduados que não têm uma base boa, eles sentem essas dificuldades, é por conta que eles não sabem o objetivo. Então, eu vou falar rapidamente para vocês cada objetivo aqui. Luta em pé, como eu falei, é uma posição, é uma situação neutra. Nem eu nem ele estamos em superioridade entre um e outro. Então a minha ideia aqui é fazer algum contato e trazer a luta para o solo para eu conseguir evoluir até posições, até posicionamentos de domínio. Então eu tenho 2 opções, 2 objetivos para cumprir. Eu posso colocar ele para baixo, fazendo alguma técnica e ficando por cima, ou eu posso trazer a luta para o solo, puxando ele para guarda. Então esses são os 2 objetivos, né, as 2 formas que você tem para poder cumprir o objetivo da luta em pé, que é trazer a luta para o solo, e quando a luta chegar no solo, você conseguir buscar posicionamentos de superioridade para conseguir a finalização. O objetivo principal da luta de jiu-jitsu é buscar a finalização, fazer o seu adversário bater, para que você, né, mostre o domínio absoluto sobre o oponente, tá? Agora ele vai fazer guarda. Segundo posicionamento. Qual é o meu objetivo nesse posicionamento? Meu objetivo é sair da frente das pernas dele e buscar um controle lateral ou então um controle no 4 apoios, né? Onde ele vai defender a posição de 100 quilos para me dar as costas aqui, né? Vai tentar defender uma, mas acaba expondo a outra posição, tá? E obviamente
o meu objetivo, né? O objetivo secundário seria não ser finalizado, porque ele pode me atacar aqui com alguma posição, e nem ser raspado. Então seriam os meus objetivos assim secundários nesse posicionamento. Já quando eu estou por baixo, o meu objetivo aqui é justamente o contrário, né? A ideia é que eu não deixe o objetivo secundário, né? Não deixe o adversário passar, então eu vou fazer boas pegadas, vou fazer bons controles sobre o meu oponente. E posteriormente que eu tenho o controle dele, eu vou começar a buscar algumas raspagens, né? Eu vou começar a fazer a raspagem para eu continuar até buscar posições dominantes. Ou até mesmo eu conseguir finalizar o meu adversário direto da posição da guarda, certo? O que eu quero passar para vocês nesse início é vocês entenderem o que fazer. O que fazer é muito importante porque na sua cabeça você vai entender o que você está fazendo. Poxa, eu tenho que cumprir esse objetivo. Mais na frente, né, daqui a pouco e também nas próximas aulas da semana, eu vou mostrar para vocês o como. Então, a ideia inicial é você saber o que fazer e depois a gente vai adicionando o como fazer, que seriam as técnicas básicas, certo? Avançando, passei a guarda do Marcelo, estou no controle lateral, já passei de uma situação neutra para uma posição de domínio. Abraço a cabeça dele, esgrimo. O meu objetivo primeiro, né, é não perder a posição, então eu mantenho o meu controle. Outros objetivos que eu tenho aqui são posições para poder eu progredir um joelho na barriga, uma montada, ou até mesmo eu aplicar uma finalização direto desse controle, né? Direto dos 100 quilos. Posicionamento de 4 apoios, vira lá, Marcelinho. Qual é o meu objetivo nessa posição, nesse posicionamento? É eu buscar o controle das costas, já que as costas dele aqui estão visíveis para mim, eu consigo, ó, tá disponível as costas, então eu vou colocar os ganchos, certo? Eu posso atacar uma finalização direta se eu tiver oportunidade, e o objetivo dele é tanto se defender dos ganchos e voltar para uma posição neutra. O que é que seria isso? Ele conseguir fazer guarda, por exemplo, repor guarda, perdi o meu controle, ou até mesmo trocar de uma posição neutra, que seria, aliás, trocar dessa posição onde eu estou na vantagem para uma posição de superioridade, onde ele, por exemplo, faz essa inversão e acaba por cima, né? Esses seriam objetivos da pessoa que está por baixo na posição de 4 apoio. Agora vamos avançando para a montada. Vamos. Meu objetivo por cima é estabilizar e manter a luta o maior tempo possível nessa posição, né? E depois que eu mantiver o controle, eu vou buscar ou a finalização ou uma transição para as costas. Não tem como você regredir daqui para frente. A gente tem que pensar sempre progressivamente. Não é para você, daqui eu vou para guarda de novo. Não existe isso. Então o objetivo é manter o controle e buscar a finalização. Já o objetivo dele é se defender, não deixar eu finalizar ele e ele conseguir repor a guarda, conseguir fazer alguma saída, né, ou me virando, ou saindo dessa posição de desconforto. Já na pegada de costas, que é o último posicionamento, estou aqui controlando ele. O meu objetivo é manter o controle das costas e estar buscando finalizações. Se eu for buscar alguma transição aqui, seria para a montada, porque é a única posição que se equipara, vamos dizer assim, com a pegada de costas. Já ele vai ter que se defender e buscar alguma saída para poder voltar para o jogo, né? Porque aqui é muito difícil ele lutar comigo, certo? Então, pessoal, entendendo isso daqui que eu estou passando para vocês, vai fazer o QI de luta, a visão de luta de vocês aumentar. Então é isso daqui que diferencia uma pessoa que treina jiu-jitsu, que entende o jiu-jitsu, de uma pessoa leiga que nunca praticou arte marcial. Porque às vezes, quando você está conversando com alguém, a pessoa fala assim, o que está por cima está ganhando. E muitas vezes não é verdade. Então essa pessoa ela não conhece os objetivos da luta, ela não conhece a dinâmica da luta. Então sempre que eu pego uma pessoa que está começando, eu explico
isso daqui, lógico, de forma progressiva. Eu explico dando exemplos, né? Mostro outras pessoas treinando e eu vou falando, olha, o objetivo daquela pessoa que está por cima é fazer isso, o que está por baixo é fazer aquilo, certo? Então é interessante vocês já começarem. Tá vendo que eu ainda nem mostrei posições? Eu estou falando o que fazer em cada posicionamento de semente. Isso é muito importante estar na cabeça de vocês para que vocês consigam criar uma base. Porque tem gente que luta e nem sabe o que está fazendo, simplesmente está lutando de forma instintiva e é aí que mora o perigo. Você não vai conseguir evoluir se você lutar dessa forma porque você nem sabe o que está fazendo, você vai ter mais chances de se lesionar, você vai sair da academia com aquela percepção de que você não está evoluindo, porque você não sabe o que está fazendo. Como é que você está evoluindo se você nem sabe o que você está fazendo? Certo? Então é aí que começa o jiu-jitsu. É daqui que começa o jiu-jitsu. Tá bom? Agora eu quero falar de outra coisa muito importante, que são as nossas movimentações básicas. Eu chamo de fundamentos básicos. São aquelas movimentações que a gente faz durante o aquecimento, né? Muita gente acaba menosprezando o aquecimento, acha que é besteira, que não presta, mas que é muito importante porque é onde a gente vai educar o nosso corpo. Quando é que na sua vida você se movimenta no chão, você se arrasta no chão, vai para um lado, vai para o outro? Raramente, dificilmente. Então você precisa educar o seu corpo para se movimentar da forma correta quando você estiver lutando. Porque se você não fizer isso, as chances de se machucar são grandes, as chances de você não conseguir executar a posição da maneira certa também são grandes, porque, aí agora eu vou usar a mesma analogia que eu fiz lá no começo. Se você não sabe as regras para formar uma frase, né, você vai formar uma frase toda errada e a pessoa nem vai te entender. Então, essa hora, eu estou ensinando para vocês como se fosse assim, olha, essa palavra vem aqui, essa outra palavra vem aqui. É a movimentação. O conjunto de movimentos é que constrói uma técnica, que constrói uma posição, certo? Eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês. Primeiro eu vou fazer sozinho, depois eu vou pedir para o Marcelo aplicar algumas técnicas em mim e eu vou mostrar para vocês como isso aqui acontece na prática. Então, uma coisa importante, né, galera? Amortecimentos de queda. Muita gente nem praticou isso daqui. A pessoa sai direto lá da posição e vai direto pro rola e nunca fez isso aqui. Então é por isso que as posições em pé têm alto índice de lesão, porque os praticantes eles não treinaram tanto assim esse tipo de movimentação. E aí eles, quando vão cair, caem muito duro, né? Muito rígido, fazendo muita força. E quando você imagina uma pedra caindo no chão, como é que é? Ela quebra todo. Agora imagina uma folha caindo. Ela cai bem suave. E é isso que o amortecimento de queda pode te proporcionar. Então vamos lá, bem simples. Queixo no peito, para você não bater a sua cabeça no tatame. O braço na frente. Quando minhas costas encostarem no tatame, eu vou fazer essa batida aqui 45 graus. Certo? Então, ó, queixo no peito, batida e volta. Existem as progressões. Eu posso fazer esse movimento aqui do agachamento mais nesse ângulo, ó. Caiu lá, amortece. Tô agora de cima, caiu. Esse amortecimento é um amortecimento de costas, né? Você vai cair com os dois braços. O mais comum é o lateral, tá bom? Mão no ombro, ó. Vou fazer esse amortecimento lateral porque muitas das projeções o adversário domina um braço seu. Vou fazer para um lado, né? Você pode começar fazendo de um lado só, depois, ó, vai trocando. Um lado, o outro. E aí existem também as progressões para fazer esse tipo de treino, ó. Jogou a perna, bateu. Um lado, ó, passa a perna para o lado. Muito importante bater o braço e bater a perna. A cabeça, o pescoço, ele nunca fica totalmente relaxado porque existe esse risco, né, de você bater a cabeça e a cabeça é um dos órgãos, seu cérebro, né, um dos órgãos mais importantes que você precisa preservar. A ideia aqui também é você não apoiar braço no chão. Quando você amortece, você dissipa o peso e o objetivo aqui é cair no solo da forma mais segura possível. Tá? Então você precisa dissipar o seu peso e o peso do seu oponente que está caindo em cima de você. Então se você apoia o cotovelo, o peso vai todo para o ombro. Ó, ó o meu ombro subindo aqui. Se eu apoio o braço, o peso ele vai para o cotovelo, vai para o ombro também, às vezes vai para o punho. Então, ó,
aprender a cair, muito importante. Seguindo aqui, ó, perna para frente, bateu. Existe um amortecimento também que a galera não treina muito. Você não treina, mas provavelmente você faz sem saber. É o amortecimento de frente. Então, ó, começo de joelhos, bato com essa parte aqui do meu antebraço e da minha mão no solo. Né? É diferente de eu apoiar assim, ou eu apoiar com a mão muito aberta, onde o meu ombro vai poder, né, ter alguma lesão aqui mais grave. Então, cotovelo próximo do corpo, bateu. A progressão seria você jogando a perna para trás e esticando tudo, ou até mesmo saindo de cima, certo? Então aqui seriam amortecimentos. Tem outras coisas, né, galera, que eu posso estar mostrando aqui, mas ainda tem muito conteúdo que eu quero passar aqui para vocês, tá? E nas próximas aulas, na quarta-feira, na quinta-feira, a gente vai passar mais conteúdo de muito valor para vocês. E como eu falei, muitos graduados não fizeram esse trabalho aqui de base. E por isso, não educaram bem o seu corpo para fazer as técnicas. E às vezes isso tem consequências, né? Se você pular etapas, isso daí vai gerar com certeza alguma consequência lá na frente. Então vamos fazer na prática agora como é que se aplica isso daqui que eu mostrei para vocês, né? Os amortecimentos de queda. Então ele vai me projetar fazendo uma baiana, um double leg, pegando nas minhas pernas e me jogando para trás, ó. É aqui, ó. Você não vai apoiar o seu braço no chão dessa forma, porque o risco de fazer aquele tipo de lesão que eu mostrei é muito alto. Então, simplesmente, ó, tô lutando com ele e tal. Lógico, eu quero fazer a defesa, mas às vezes não dá. Faz o amortecimento. Já tô fazendo guarda, a luta continua, certo? Muitas vezes ele vai, por exemplo, fazer um gauche aí. Vai lá, abraça lá. Dominando o braço. Ó, tá dominando o braço. Nesse caso aqui, ó, amortecimento lateral, né? Amortecimento. Então você tem que ter isso daqui dentro do seu repertório motor de forma automática. Não dá tempo. Quando o cara tá te jogando, tu não, eu vou... Não dá tempo. É automático. Se não tiver automático, vai ter que pensar. Não dá tempo de pensar, porque é um segundo. Tá? Então, por isso, eu tô reforçando aqui para vocês a importância de treinar isso daqui. Já adiantando aqui a próxima. Faz um COI aí, Marcelinho. Joelho, vai lá. Vai me jogar de COI, ó. Se eu não souber fazer o rolamento, olha o que é que pode acontecer. Eu posso bater minha testa no tatame. E aí? Quanto tempo você vai passar parado? Olha o risco que você corre em não saber essa base que eu estou passando. Então, tem gente que não gosta, rolamento, não precisa. Olha aqui, se isso aqui acontecer com você, o adversário entrar de seu e você não saber, o seu corpo não ser educado para defender, né, para fazer o rolamento. Então, vamos lá, rolamento de frente. Simples, ó, joelhão no chão, passei o braço, faço o rolamento junto com o amortecimento. A ideia aqui, ó, pessoal, é esconder o ombro também, tá? Então eu fico olhando para a palma da minha mão, eu passo o meu braço nesse espaço e, ó, o meu ombro ele não bate. O que vai encostar no chão é a minha escápula, ó. Joguei. Aí existem as progressões do movimento, joelho levantado. Posso fazer em pé também. Pode ser eu correndo e fazendo o movimento, né? Então isso é muito importante. Existem variações também com o braço aberto, certo? Rolamento para trás, muito importante também. Inicia-se aqui sentado, faça a batida, giro sobre o meu ombro. Cabeça vai para um lado, perna vai para o outro. Eu preciso aumentar esse espaço entre a minha cabeça e o meu ombro, ó. Então eu faço esse movimento, eu pego o impulso e, ó, levanto o quadril, girando sobre o ombro, tá? Ó, pro outro lado. E agora eu vou mostrar os deslocamentos, tá bom? Galera, faz lá no aquecimento. Esquiva de quadril. Tem que saber fazer direitinho. Os dois pés pisando no tatame. As mãos, elas vão, ó, proteger para criar a distância entre você e o seu adversário. Vamos lá. Saída de quadril para frente, né?
esquiva de quadril para frente. Ó, é como se fosse o mesmo movimento, mas eu estou puxando. Na esquiva de quadril para trás eu empurro, na esquiva de quadril para frente eu puxo e entro embaixo do meu adversário. Reposição de guarda, gosto muito de trabalhar com os faixas brancas porque eles têm essa dificuldade de saber movimentar quadril, porque é muito duro, né? Só mexe a perna. Então, ó, esse é muito bom para poder você aprender a soltar o seu quadril. Jiu-jitsu é quadril. Outro fundamento básico, levantada técnica, a forma com que você vai fazer a transição do solo para a posição em pé, da forma rápida e ó, rápida e segura, né? Então, ó, tô aqui, sento, mão na frente do rosto, tiro meu quadril do chão, faço essa passada aqui para trás. Outro, muito importante, fundamento básico, a barrigada. Ela pode ser aqui para cima, mas geralmente ela é acompanhada de uma barrigada com um giro lateral, barrigada esgrima, certo? E muitos outros. A gente poderia passar aqui muito tempo mostrando, mas eu quero, o mais importante do que eu estou tentando passar aqui para vocês, é a importância de você saber se movimentar corretamente, de você adquirir mais repertório motor. E por que isso é importante para as suas posições? Por que isso é importante para o seu jogo que vai vir lá na frente? Porque se você não sabe fazer isso daqui da forma correta, se você ainda está em déficit aqui na movimentação, tudo que vai vir depois está ruim. Se você não sabe os objetivos de forma clara na sua cabeça, a ideia do que você tem que fazer naquela situação, tudo que vai vir depois vai estar ruim também. Então vamos construir do início. Tá? Você pode estar se perguntando agora, mas isso aí eu já sei e tal. Mas tenho certeza que muita coisa você pode ter pulado essa etapa. Mesmo se você for faixa preta, marrom, fica aqui comigo para reconstruir, reprogramar essa sua base e tenho certeza que você vai sair dessa série de aulas com uma visão muito melhor de jiu-jitsu para fazer esse ano o seu melhor ano, beleza? Vou mostrar agora na prática como é que a gente aplica tudo que eu mostrei aqui para vocês e por que isso é importante. Por exemplo, às vezes eu estou aqui lutando com o Marcelo e ele vai passar a minha guarda me emborcando, jogando a minha perna, ó. E aí eu já estou na iminência aqui de machucar minhas costas. Aí o que é que eu faço para me proteger? Eu faço um rolamento. Defendo, né? Protejo aqui essa região que é tão importante, a região da minha cervical, do meu pescoço. Então, se eu não sei fazer o rolamento para trás, provavelmente essa situação aqui eu vou estar em déficit, né? Não vou conseguir. E agora numa posição, por exemplo, de ataque, onde eu faço um balão, puxo ele para cima, pé no quadril, ó, joguei, tenho que saber fazer o rolamento para poder terminar a minha posição de ataque. Então, rolamento, eu fazendo o rolamento de costas, ele fazendo o rolamento de frente. Imagina se eu dou um balão e ele cai de testa. Quanto tempo vai ficar sem treinar jiu-jitsu? Muito tempo. Né? Ó, outra agora, vamos fazer a saída de quadril. Ele vai jogar a minha perna para a lateral, eu tenho que fazer a minha posição de defesa. Aqui ele está muito próximo, ó. Eu preciso de espaço, não dá para mexer só a perna. Eu tenho que aprender o quê? Ó, criar espaço, saída de quadril, reposição de guarda, pegada para poder voltar para o jogo. Se eu não sei movimentar quadril, ó, não dá para lutar. Não dá para lutar guarda, não dá para lutar fazendo guarda. Então, fundamento básico. Quer aprender posição de guarda? Tem que saber mexer o quadril, tá? Fica de joelho aí, Marcelinho. Situações aí que vão acontecer mais para frente. Eu vou entrar embaixo do Marcelo. Então não adianta eu puxar com o braço. Eu tenho que saber fazer a esquiva para frente, ó. Então eu me posiciono aqui para entrar, ó. Meu quadril entra embaixo dele. Consegui entrar embaixo, posso atacar o pé, posso fazer raspagem. Ah, já conectando, ó. Vou entrar em posições aqui embaixo dele. Quero raspar. Como é que eu faço aqui para raspar? Eu empurro e faço o quê? Levantada técnica. Foi o que eu mostrei também. Como é que eu vou sair do solo aqui? Como é que eu vou raspar? Como é que eu vou me levantar? Eu tenho que saber fazer tanto essa quanto essa posição. Então, galera, como eu falei, a ideia principal desse conteúdo é trazer para vocês a importância da movimentação.
se você não souber se movimentar, dificilmente você vai ser uma pessoa que vai dominar as técnicas da sua faixa. E agora vamos para a parte principal da nossa aula de hoje, que eu vou explicar para vocês e mostrar o que são posições básicas. Então muita gente fala, né? Ah, essa posição básica, tem que treinar o básico, tem que fortalecer o básico. Mas muita gente fica assim um pouco confuso, né? Mas como é que eu sei se essa posição é básica e que não é básica? Então eu vou mostrar agora, vou explicar para vocês agora uma definição que eu mesmo fiz de o que faz uma posição ser básica ou não. Então vamos lá. Vocês lembram do que eu falei sobre o posicionamento semente? E que cada posicionamento tem um objetivo para você cumprir? Então, por exemplo, se eu estou em pé, o meu objetivo aqui é levar a luta de pé para fazer uma transição para o solo, não é? Eu posso tanto puxar para a guarda, ou eu posso projetar o meu adversário. Eu tenho esses objetivos. Então, a posição básica é aquela que vai cumprir o objetivo do posicionamento semente com o menor número de passos possível, com o menor número de movimentos possível. Então, em vez de eu fazer um movimento com finta, de um lado para o outro, não sei o quê, essa aí já é uma posição mais avançada. Então, agora eu vou mostrar na sequência para vocês uma posição básica. Eu não vou entrar muito em detalhes de cada posição básica, mas eu vou mostrar ela de forma geral para você entender. Para você construir a sua base a partir dessa aula. Você vai sair daqui dessa aula hoje. Amanhã eu quero que você já pense assim, olha, o professor mandou eu pensar e escrever e colocar em prática o meu jogo básico. Esquece tudo, vou fazer o básico. Tá? Então a gente tem 7 posicionamentos semente. Vou mostrar agora para vocês 14 posições. 14 posições eu vou mostrar agora nessa sequência. Então vamos lá. Objetivo da luta em pé. Quero projetar o meu adversário para o tatame. Vou mostrar para vocês o double leg. Simples, sem muito detalhe. Então, ó, preciso fazer uma mudança de nível para eu ficar mais próximo da perna dele, tá? E agora eu tenho que ver se a minha distância está certa. A distância certa é a distância de um braço. Se eu tiver mais distante do que um braço, tá muito longe. Então, ó, distância certa, altura certa. Eu vou jogar o meu joelho aqui no meio da perna dele, ó. Ou dou um passo aqui, ou já vou fazendo o joelho no chão direto. Abracei a perna dele, botei a luta para baixo. Consegui cumprir o meu objetivo em passos simples. Então, essa aqui poderia ser considerada uma posição básica, porque ela cumpre com o objetivo do posicionamento semente em poucos passos, em poucos movimentos. Tá? Fique com esse entendimento na sua cabeça, da próxima vez que você ficar assim, poxa, essa é uma posição básica ou não? Pensa, ela cumpre com o objetivo? Ela tem muitas sequências de passos que você precisa fazer? Não tem? Então é uma posição básica. Eu não estou dizendo que é para essa posição fazer parte do seu jogo, construir o seu jogo, a base, não. É um exemplo. Existem outras, tá bom? Vou fazer a chamada para a guarda agora. Seguro aqui, ó, ou no cotovelo ou na manga dele, seguro na gola. Vou colocar o pé no quadril, do mesmo lado onde eu estou dominando o braço, para evitar que ele já consiga se ajeitar na hora que eu faço a chamada. Então, ó, piso, levanta a perna, já busco uma guarda fechada, por exemplo, que é uma posição que me dá um controle muito maior, certo? Então essas duas técnicas, né, posições que eu mostrei agora, são 2 exemplos de posições básicas que cumprem com o objetivo do posicionamento semente da luta em pé, que é fazer a transição para o solo. E agora a gente vai avançando. Eu vou mostrar agora da guarda, certo? A guarda, gente, tem uma particularidade, né, que a guarda e a passagem de guarda talvez sejam os posicionamentos que têm a maior variedade de posições, tá? Então, como eu disse, eu vou mostrar aqui exemplos para vocês, tá? Então, eu vou escolher aqui a guarda-aranha, que é aí uma semente, né? Porque eu estou chamando semente, porque é uma coisa que você coloca lá no solo, você vai cuidando, você vai dando água, você vai ali, e ela vai crescendo e vai se tornando uma árvore. Então é uma semente. A sementinha aqui da guarda-aranha, ó, pegada na manga, controlando,
vou estourar a pegada aqui, vou fazer um movimento de pêndulo com a minha perna que está aqui, ó, livre, porque eu acabei de estourar a pegada, e com esse movimento de pêndulo, eu começo a desequilibrar o Marcelo para a lateral, sem soltar as mangas dele, eu chego na montada. Então eu consigo fazer uma raspagem com poucos movimentos. Então essa aqui também é considerada uma técnica básica. Pode ser também, ó, a tesourinha, né, que muita gente conhece, onde eu estou aqui fazendo pegada gola e manga, faço um esquivo de quadril, coloco a minha perna aqui, ó, próximo do joelho dele, tiro a base dele, puxando ele para cima de mim, porque quando ele está sentado no tornozelo, ele está muito pesado. Então eu tiro a base dele e agora eu vou começar a direcionar ele para a lateral montando. Certo? Existem posições que funcionam melhor quando o adversário está de joelho, por exemplo, guarda fechada, por exemplo, meia guarda, né? Que no caso aí seriam as guardas. Tá? Existe uma coisa muito importante que é você entender a diferença da guarda e da posição básica. Então a guarda, por exemplo, a guarda-aranha é um posicionamento. Guarda fechada é um posicionamento. Ela não é uma posição em si. Porque, por exemplo, você faz a chave de braço de algum lugar. Então a chave de braço é a posição básica, que vai ser aplicada do posicionamento da guarda fechada. Essa nomenclatura é importante você entender. Então eu vou aplicar a chave de braço partindo do posicionamento da guarda fechada. Eu vou aplicar a chave de braço partindo do posicionamento da guarda-aranha, por exemplo. Certo? Só para falar isso aí para vocês que é importante. E existem outras posições, como eu falei anteriormente, que são melhores quando o adversário está em pé. Por exemplo, guarda de la riva. A posição que eu utilizo bastante. Inclusive vou mostrar para vocês uma técnica básica aqui da de la riva. Piso no quadril dele, do mesmo lado que eu estou dominando o tornozelo. Eu vou empurrar ele para trás, tirando aqui ele um pouco de próximo de mim. Agora eu vou fazer um gancho, ou na altura do joelho, ou na altura do tornozelo. Empurro e faço o quê? Ó, levantada técnica. Olha aí, mais uma vez, a importância da gente saber se movimentar. Certo? Uma outra opção que dá para fazer é puxar o adversário mais para próximo de mim e fazer essa raspagem aqui do tornozelo, indo buscar a gola ou a manga, já fazendo uma transição para a montada. Agora vamos passar para o terceiro, né, posicionamento, que seria passagem de guarda. Como eu falei, faz a guarda-aranha aqui, Marcelo. Existem posições de passagem que funcionam melhor em pé. Então, nesse caso, eu vou fazer uma toreada, ó, onde eu vou andar para trás para enfraquecer o gancho dele. Vou tirar o pé dele do meu bíceps e vou fazer uma toreada buscando a esgrima e buscando a cabeça do meu oponente para conseguir esse controle dos 100 quilos, que é um domínio mais superior. É porque a outra posição é neutra. Tanto eu quanto o Marcelo, nós temos opções. Aqui, eu tenho 10 vezes mais opções do que ele, né, de conseguir finalizar a luta. Mas, por exemplo, se eu fosse aplicar uma toreada aqui, dificilmente eu conseguiria. Por quê? Porque o meu joelho está no chão, eu não tenho mobilidade, eu não tenho movimentação. Eu tenho que escolher uma outra posição para eu aplicar em uma situação como essa. Então, por exemplo, aqui eu ia fazer, por exemplo, um controle na faixa e usando o meu joelho, furando aqui, entrando dentro da guarda dele, ganhando a meia guarda, abraçando a cabeça, esgrimando, jogando pressão em cima do rosto dele, subindo um pouco o meu quadril, mas sem perder contato, usando o meu ganchinho aqui, ó, tirei, passei a guarda. Então seria um estilo de passagem mais de pressão, em vez do estilo de passagem mais de movimentação. Vamos avançando. 100 quilos agora. Como eu falei para vocês, objetivos dos 100 quilos, estabilizar e não perder posição e progredir. No caso, eu vou mostrar agora uma finalização para vocês. Uma das mais simples, ó. Vou buscar aqui o controle do punho dele com a palma da mão para baixo. E vou encaixar aqui a posição de americana. Encaixei a posição de americana, puxo o cotovelo dele para baixo, como se eu estivesse pintando aqui, ó, o chão com um pincel, levantando o cotovelo dele. Às vezes você precisa até usar a sua cabeça, por exemplo, se posicionar de uma forma que ele não consiga trazer mais a mão dele para o centro, né? Então, ó, tô aqui,
Só um pouquinho já consigo finalizar. Agora eu estou por baixo. Ah, tão difícil, né? Tão famoso sair dos 100 kg, todo mundo tem tanta dificuldade. Aqui, ó, interessante. Vou me arrumar primeiro, cotovelo fechado. Esse aqui, ó, antebraço marcando aqui o pescoço dele, o outro antebraço marcando aqui o quadril. Eu vou começar a me movimentar para fazer ele também se movimentar. Então, quando ele começa a tentar fazer alguma coisa, é o momento que eu vou ter poucos momentos para sair. Mas eu preciso usar a técnica certa na hora certa. E aí eu vou começar, ó, achei um espaço. Coloquei o meu joelho em contato com o meu cotovelo e agora eu vou jogar a minha cabeça para trás. É como se fosse uma saída de cabeça aqui, né? Não tem a saída de quadril. Eu não faço saída de quadril, eu faço, ó, uma elegância, ó. Ajeito as minhas costas. Coloco o joelho aqui na frente, consigo fazer a saída dos 100 quilos e agora voltei para o jogo, né? Voltei para a posição de guarda, onde a gente pode fazer a nossa posição básica. A posição básica que eu exemplifiquei aqui para vocês de raspagem de guarda-aranha e voltar para a luta, conseguir já lutar com ele. 4 apoios. Qual é o meu objetivo aqui por cima? Não perder a posição. Então, ó, peso sempre no quadril dele. Vira um pouquinho para cá, Marcelo. Tira o seu joelho do chão, ó. Não tem que ter peso. Tem que deixar o cara desconfortável. A pessoa tem que estar se sentindo mal aqui. Eu vou agora tombar ele, certo? Eu vou segurar aqui no braço dele. Vou empurrar ele para lá. Com certeza ele... se ele cair, ó, eu seguro na mão dele. E eu vou, ó, avançando, chegando nos 100 quilos. Mas a ideia aqui é o quê? É fazer ele me dar uma reação de voltar. Quando ele volta, eu tombo e eu já coloco ele aqui no meu colo. Abro o braço dele, boto o primeiro gancho, puxo ele para o outro, coloco o segundo gancho. Bem colado, pegada de costas, certo? Já o objetivo da pessoa que está aqui por baixo é se proteger e tentar voltar para uma posição neutra ou até virar o jogo. Certo? Vou mostrar para vocês uma situação aqui bem fácil. Ó. O que é que eu faço? Essa minha perna aqui eu vou abrir, ó. Ó, abro minha perna, eu vou agora jogar esse joelho para cá, vou deslizando, ó. Ele vai soltar essa mão, vai botar no chão, para ele não acabar sendo, eu conseguir inverter ele. E aqui eu vou, ó, jogando meu corpo para trás, colocando no meu braço, e eu já faço guarda. Se eu faço esse movimento rápido, ele vai ser mais ou menos assim, ó. Ele vai acabar perdendo o controle. Eu tô aqui, ó, joga a perna, pum. Se ele não soltar, ele vira. Mas o cara sempre solta. Ó, bota a mão no chão, ó. Eu já faço meia ou já faço guarda aberta novamente. Situação de montada. Fácil. Facinho aqui pra vocês, ó. 2 em 1. Projeta a mão dele lá pro tatame, cotovelo, colado com a orelha, baixinho. Ó, se eu tenho a cabeça aqui pra usar, por que não usar, ó? Seguro, faço lá a pintura do chão, finalizo. Costas, último posicionamento. Controle, objetivo, controle. Primeira coisa que eu vou fazer lá, ó, tirar os braços dele. Agora eu vou finalizar, já que eu tinha o controle. Enlacei o pescoço, faço, ó, um X com a minha mão. Volto aqui de novo, porque eu precisei desconectar um pouquinho para passar o braço. Depois eu volto. Mata-leão, clássico, né? E o objetivo de quem está recebendo a posição é escapar, tá? Então, ó, para escapar, você precisa também se ajeitar, se arrumar. Então, se ele está tentando uma finalização, ó, defende. Cair para lateral, vou começar a caminhar com o meu quadril em cima da perna dele, ele já perde um gancho. Agora, a minha segunda mão, ó, vai vir lá no pé dele, ó. Se estiver muito longe, você, ó, usa a sua perna para trazer. Essa mão sempre na defesa. Não posso fazer isso, senão, ó, vou acabar sendo finalizado. Então traz, segura, tira o segundo. Agora, ponte. Eu não mostrei para vocês lá no início, mas é um movimento de ponte, ó, que você vai aprender também no seu repertório motor. Você tem que aprender. Sair, fazendo giro, defender as costas, certo?
O que eu mostrei aqui para vocês foram algumas opções de técnicas básicas que cumpriam com o objetivo do posicionamento de semente, certo? Essas são as únicas? Não, tem outras. Cada academia tem as suas técnicas básicas, né? Ensino. Então eu tenho, na minha organização, no método, eu tenho as técnicas básicas que eu ensino para os alunos. E é importante que você também consiga organizar e classificar as posições que você conhece em técnicas básicas e técnicas que são mais complexas, né? Mas que essas complexas, elas sempre são oriundas de uma técnica básica. Então essa aula que eu mostrei para vocês aqui serve para todos, serve para todas as faixas. É para o faixa branca, principalmente, mas é também para o graduado que talvez esteja com algumas falhas no jogo, talvez que queimou algumas etapas no jiu-jitsu, mas agora vai começar a refazer. E é importante estar sempre refazendo. Então, ao longo das aulas dessa semana, vocês vão ver que eu vou estar sempre enfatizando. Galera, jogo básico, como é que tá? E uma coisa que sempre me perguntam lá no Instagram, como é que eu faço para memorizar as posições, parar de esquecer? Você tem que repetir bastante, poucas posições, as técnicas básicas. Então hoje, eu quero que você saia daqui pensando, faixa branca, pelo menos tem que dominar 14 posições básicas, que são 2 posições de cada posicionamento de semente, certo? E aí eu mostrei, situação de costas, ataque e defesa das costas. 2 posições. Posição de montada, ataque e defesa de montada. 2 posições. 100 kg, 2 posições, ataque e defesa. 4 apoios, 2 posições, ataque e defesa. Guarda, eu por cima, passagem, uma posição em pé, uma passagem em pé, uma passagem de joelho no chão. Na guarda, uma raspagem de joelho no chão, uma raspagem em pé. Em pé, uma projeção e uma chamada para guarda. Ah, mas eu sei mais. Ótimo. Então isso significa que para você só falta organização agora. Outras pessoas vão precisar de acumular conhecimento, né? Buscar mais posições. Mas eu acredito que a maioria de vocês que estão assistindo a aula já tem o conhecimento. Falta só agora organizar para poder entender, né? Então o que falta muito na cabeça de vocês, da maioria dos faixas brancas, e talvez em muitos graduados, é a organização. Beleza? Então, ó, tarefa de casa aí para vocês. Vou passar aqui uma parte do método manual do jiu-jitsu. 20 minutinhos, dá para fazer 25 minutinhos. Separa do seu dia, chega antes na academia ou fica depois do treino, tá? Pode ser essas 2 coisas, porque eu não quero que você faixa branca, fique dizendo para o seu professor que você viu lá no manual do jiu-jitsu que tem que fazer assim, não. Você tem que seguir as orientações do seu professor, mas você tem que trazer para si também a responsabilidade da sua evolução. Não é apenas ele. Você também que tem que estar estudando. Foi isso que eu fiz, foi isso que eu orientei os meus alunos a fazer e por isso que eles tiveram bons resultados. Você vai fazer o seguinte, 5 minutos de estudo em casa, escolhe uma posição. Poxa, eu não sei sair da montada. Eu estou muito ruim na saída montada. Assiste um vídeo, de preferência, lá nos nossos conteúdos gratuitos. Assiste um vídeo, vê os detalhes, vê mais uma vez, 5 minutos. Vai para a academia, repete pelo menos 10 minutos, 15 minutos a posição. Faz uma vez você, faz uma vez o seu colega, vai repetindo. Eu gosto de fazer rounds de 3 minutos. Ó. Faço 3 minutos, meu colega faz 3. Aí a gente faz ali, cada um faz 2 rounds, dá mais ou menos uns 12 minutos. E depois que você fizer isso, faz um treino começando na montada para você trabalhar a saída e o seu parceiro trabalhar o ataque. E depois, quando acabar, quando for dormir, estiver lá na casa de boa, tempo livre, mais uma vez assiste o vídeo. Entendeu? Então é simples, galera. Simples, simples. Mas é organizado. E às vezes o óbvio precisa ser dito. Porque, eu já sei isso. Não. Você acredita que sabe, mas é o óbvio que precisa ser falado. Eu tenho certeza que se você dominar essas 14
técnicas básicas, que eu dei alguns exemplos hoje, mas podem ser as suas técnicas básicas. Se você entender bem os objetivos da luta, se você souber fazer os movimentos, os fundamentos básicos da forma certa, a sua faixa branca vai ser uma faixa branca muito bem feita. Vai ser uma faixa branca que vai te proporcionar uma longa trajetória no jiu-jitsu. E para facilitar o entendimento de tudo que eu falei, tanto dos objetivos da luta, tanto das movimentações básicas, quanto do entendimento do posicionamento semente, dos 7 posicionamentos sementes, eu vou disponibilizar para vocês um documento que eu preparei com tudo isso organizado para você ler com calma, entender, começar a anotar o seu conhecimento nessa organização, tá bom? Eu vou mandar lá nos grupos que a gente tem da Semana Dominando a Sua Faixa. E se você não está em algum desses grupos, vai no link aqui embaixo, beleza? Para você garantir esse documento aí de forma organizada. Fica ligado. No próximo capítulo, quarta-feira, eu vou te mostrar as 5 fases do jogo. Você vai aprender no que precisa focar, desde a sua faixa branca até a sua faixa preta. Então, antes de tudo, comenta aqui nesse vídeo, compartilha o que você achou desse vídeo, se você teve alguma dúvida, lá no meu Instagram. Eu te falei no começo da aula que você não está mais sozinho. E isso é verdade. Qualquer dúvida que você teve nessa aula, me manda lá que eu vou responder todo mundo. É muito importante eu saber a sua opinião. Então eu estou te esperando quarta-feira para a gente dar continuidade na Semana Dominando a Sua Faixa. Os